Como o Itamaraty atrapalha a vacinação no Brasil? Hoje nós vamos debater esse tema. Eu, Narciso Fernandes, juntamente com Leonardo Cunha, vamos debater como o Ministério das Relações Exteriores está atrapalhando a vacinação no Brasil. É o problema da vacina, né? O vírus chinês e etc. A ideologia, Narciso, nas relações públicas e nas relações internacionais precisa ser contida. E o governo usa demais nas duas, né? No caso das relações internacionais, o falar que o vírus é chinês, né? Veja, a China é simplesmente o nosso grande parceiro comercial, o grande consumidor da nossa produção de ferro, de alimentos, etc. Né? A gente tem que pensar que mais ou menos 1 a cada 6 seres humanos, né, é chinês. Né? Isso é um número enorme. Então, do mercado consumidor de qualquer coisa no mundo, 1/6 dos membros é chinês. E o governo, por ideologia, e todo governo pode ter sua ideologia, até deve ter alguma ideologia, né? Senão o governo fica vazio. Mas há lugares para o exercimento dessa ideologia. Há momentos para o exercimento dessa ideologia. E o governo selecionou um ministro, né, que tinha uma única função: reverberar o I love you dito para o Trump. I love you, que eu lembro, foi dito que não foi correspondido, né? O I love you foi respondido secamente com It's very good to see you too. Quer dizer, é também um prazer vê-lo, né? Veja que na diplomacia, nem os que se gostam podem dizer que se gostam. O que é isso? Porque quando eu digo eu gosto de você, eu estou dizendo para um terceiro que não está na sala, de você eu gosto menos ou de você eu não gosto. Então não se fala de amores em diplomacia, não se fala de ódios em diplomacia, se fala de circunstâncias. O discurso na diplomacia é assim: quando tudo vai mal, as pessoas agradecem ao outro pela conversa franca e produtiva. Que é um jeito de dizer que nada aconteceu, né? Mas foi produtiva porque se conheceu o ponto de vista do outro. Pronto. Não se fala muito em diplomacia. Diplomacia é feita de silêncios, né? E o governo exacerbou na fala na diplomacia e continua exacerbando. E aí, nos vídeos que vocês vão ver, tem no final uma senadora que diz: não peça para sair não, ministro. Peça para ir para um ministério ideológico. Né? Olha, não é que o Ministério de Relações Exteriores não seja um ministério ideológico. Existe muita ideologia, sim, nas relações exteriores. Mas é uma ideologia construída com silêncio, não com fala. E esse tipo de ideologia é uma ideologia na qual o governo Bolsonaro tem errado muito. Né? O governo Bolsonaro é muito eficiente na tecnologia do falar, né? E no falar por Twitter, por Facebook, por Instagram, da sua ideologia, por YouTube. Né? Mas o governo Bolsonaro é muito ruim no quesito calar. Ele não sabe fazer silêncio. E tem hora que o silêncio vale alguma coisa. Me fala, Narciso, sobre a importância do silêncio na política. O silêncio na política, como todas as coisas na política, são feitas de símbolo, né? E o silêncio é um símbolo muito importante. O governo passou esses 2 últimos anos falando muito a respeito da China e falando de uma maneira, às vezes até assintosa, algumas situações, e o ministro das Relações Exteriores, ele fez uma gestão voltada para os Estados Unidos, como se o presidente Trump nunca fosse sair do lugar de presidente. E isso mudou. Então, falou-se da China, falou-se dos Estados Unidos e agora o ministro fica numa situação difícil, porque nós estamos negociando compra de vacina da China, nós estamos negociando compra de vacina da Índia, nós estamos negociando, inclusive, compra de vacinas, de algumas vacinas que não foram aprovadas nos Estados Unidos, do próprio Estados Unidos. E hoje a situação veio à tona, nesse momento que o Brasil vive, essa prática do Ministério das Relações Exteriores, essa ideologia, ou seja, essa prática pensada no agir do Ministério das Relações Exteriores, no agir do próprio ministro, isso veio à tona agora, porque agora nós estamos precisando desses países e a situação virou de uma maneira ruim para nós, porque as relações exteriores têm que ter o silêncio necessário, aquele silêncio calculado, o silêncio
pediu todas as suas fichas, não é, Léo? Tem uma expressão na política que é o silêncio ensurdecedor, né? Parece que aqui é justamente o contrário, né? A gente tem uma fala, né, que, muito pelo contrário, é uma fala absolutamente silenciosa. Quanto mais o governo fala nessa área, parece que menos significado é passado. Então, é uma falação absolutamente silenciosa. É o contrário do jargão normal, né, do silêncio ensurdecedor. A gente aqui tem uma falação absolutamente silenciosa. Uma falação que não diz nada. Uma falação que, quando diz para prejudicar. E o governo está muito mal nessa área, né? E apostou todas as suas fichas num único cesto, que seria o amor pelo Trump, que não foi correspondido, né? Trump sempre usou esse amor, né? Quando você não gosta de alguém e essa pessoa te declara todos os amores, essa pessoa passa a ser um vassalo, né? Passa a ser, na música brega, a piada, né? Na música romântica, o coitado, né? Assim por diante. Então, o Brasil ficou naquela relação diamante, traída e malquista dos Estados Unidos, né? E em relação à China, o Brasil se tornou o ofensor, aquele que faz comércio comigo, mas fala mal de mim, né? De todas as formas, o Brasil ficou muito mal no cenário internacional. Deu errada a intenção do presidente Bolsonaro ao selecionar o ministro Araújo, né? E as bases, né, não são inflamadas, as próprias bases do Bolsonaro não são inflamadas pelo discurso do ministro, né? Ministras como a Damares tem muito mais fala com a base, né? O próprio Paulo Guedes. A gente não vê o Ernesto servindo nem para insuflar as próprias bases. Ou seja, parece ter sido a escolha de ministro mais fracassado do governo Bolsonaro. E impressionante, né? A gente não entende por que ele está lá há tanto tempo, porque o Bolsonaro costuma se livrar de quem não dá resultado para ele, né? Mas mesmo sem resultado, o ministro Ernesto Araújo fica no cargo, fica demasiadamente, e acaba surgindo essa crise que vários senadores da República usam as redes sociais. Parece que eles entendem que as redes sociais são o único caminho de diálogo com o presidente da República, porque o presidente da República não entende conversa, entende rede social, e eles vão para as redes sociais pedirem a cabeça do ministro das Relações Exteriores. Olha, o Itamaraty nunca esteve numa posição tão delicada na história da República. Vários senadores, eles pedem a cabeça do Ernesto Araújo, dizendo frontalmente para o Ernesto Araújo que ele deveria entregar o cargo, pedir para sair, como dizem em Alagoas, peça o boné. Vamos participar de tudo isso, de ver as aglomerações, de ver as atitudes de um presidente com uma doença tão respeitada em todo o mundo, menos aqui. O senhor fez o quê, ministro? O senhor concordou com ele? Como se fosse desculpa a expressão, como se fosse um office boy de luxo? Aceitou e pronto, acabou? Que condições diplomáticas o senhor acha que o Itamaraty hoje tem para continuar e restabelecer de forma clara, amigável e se desculpar diante de tantos percalços e ofensas que foram feitas neste período? É o cargo, é o seu trabalho no cargo. O senhor não foi bom para o Brasil. E a gente precisa melhorar essa situação, porque é muita gente que está morrendo. E precisamos contabilizar. E talvez agora, talvez não, ministro, eu tenho certeza que agora, para o Brasil, é melhor sem o senhor. Pede para sair e durma com a consciência tranquila. Renuncia a esse ministério. Não é, Vossa Excelência pode ser um grande diplomata. 15 segundos. Muito bem formado, etc. Mas não é o seu momento. Esse momento seu é ruim para o país. Em nome do país e desses que podem morrer daqui para lá, renuncie e bote um diplomata, peça ao seu amigo, presidente, que tenha acesso fácil, que tenha uma visão difícil, que tenha amizades até em todas essas instâncias internacionais. É esse o apelo que eu faço. Ministro, pelos brasileiros, renuncie a esse ministério. O senhor está no lugar errado. Não peça para sair, não. Peça para mudar. Vá para um ministério ideológico, mas não fique no Ministério das Relações Exteriores. Então, Léo, nós vimos aí os senadores falando, os senadores pedindo de maneira dura
a cabeça do ministro Ernesto Araújo. Como é que você vê esse movimento dos senadores? Olha, vamos lá. Eu queria primeiro falar das legendas, né? Cidadania, PP, PSDB e MDB não são exatamente esquerda lulista, né? Não são senadores de oposição ao governo Bolsonaro. Muito pelo contrário. A liderança do MDB que fala é, por exemplo, a senadora Simone Tebet, né? Que até se prejudicou na carreira política pelo excesso de lavajatismo. Ou seja, não se trata aqui de lulismo contra Bolsonaro. De jeito nenhum. São senadores muito mais próximos da base do governo, né? Todos falando muito seriamente que o ministro precisa ir embora, né? E se a gente soma isso ao diálogo recente, tanto do presidente Pacheco, do Senado, quanto do presidente Lira, né, da Câmara dos Deputados, a gente entende que há uma ameaça, né, de dizer, presidente, ou o senhor se conforma, ou o senhor, como dizem alguns comentaristas, se ajoelha no milho, ou o impeachment passa a ser uma realidade. Não que o impeachment seja uma realidade ainda, mas a ameaça é muito clara se o governo continuar num caminho de absoluto inconformismo em relação à realidade e a tudo o que espera dele o Congresso Nacional e o Centrão, com quem o governo está casado de papel passado. E como nós falamos no começo, isso resvala na questão da vacinação, porque nós precisamos de vacina. O Brasil perdeu o bonde da história de produzir vacinas. O Brasil precisa de insumos para fazer vacina da China, que estão sendo feitas no Instituto Butantan, mas os insumos vêm da China. O Brasil precisa de vacinas e insumos para fazer vacinas que vêm da Índia. O Brasil precisa das vacinas que não terminaram a aprovação nos Estados Unidos e que o governo dos Estados Unidos está ofertando para os países que não concluíram a vacinação. E esse tipo de relacionamento que o governo fez, esse tipo de política internacional que o governo fez por meio do ministro Ernesto Araújo, ao longo desses 2 últimos anos, no governo Bolsonaro, criou entraves para que nós possamos acelerar o processo de vacinação. Veja bem, a China tem essa experiência de o Brasil atacar diplomaticamente e atacá-los. Então, eles não vão colocar o Brasil na prioridade de entrega de insumos de vacina, vai colocar outros países que são mais amigáveis, da mesma forma a Índia, da mesma forma os Estados Unidos do governo Biden. E aí o Léo pode nos tratar um pouco mais sobre a questão do governo Biden. Vamos lá, eu queria lembrar a todos, puxando um pouquinho para o lado da tecnologia na política, né, de quem é o governo Biden. Lembram do Biden, aquele homem da CIA, ligado sim ao Partido Democrata, né? Mas dizem que ele é o menos à esquerda que se pode ser antes de se tornar republicano, né? Portanto, um político bastante de centro dos Estados Unidos e um homem criado na CIA, né? É aquele que, quando a presidente era a Dilma, né? E quando havia uma sinergia, uma amizade política, lembrem-se que o presidente era o Obama e o Biden era o vice, né? E o Biden entregou à época grampos da presidente Dilma, porque isso veio a público no Wikileaks. Lembram disso? Então, a gente está falando aqui de um presidente que era, quando era vice-presidente, capaz de grampear, né, seus aliados. Imagina o que ele faz com aqueles que não são aliados. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Politicamente, o Bolsonaro está muito longe de ser um aliado de Biden. Então, se os aliados têm grampo, imaginem o que é que o Biden tem para quem não é aliado. Pois é, nós somos o Política nas Redes e estaremos aqui debatendo os assuntos do momento, os assuntos relevantes, os assuntos que chamam a atenção na política de Brasília. Eu, Narciso Fernandes, juntamente com Leonardo Cunha, somos o Política nas Redes com você.